E hoje com o Dr. Murilo, neurocirurgião, nós vamos falar sobre AVC, essas 3 letrinhas que nos deixam muito preocupado. Então, acidente vascular cerebral, Dr. Murilo, conta pra gente o que é de fato essas 3 letras que nos aterrorizam tanto. Não, Bruna, primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigado, o prazer é da clínica. E o que é de fato o AVC? Sempre que a gente vai falar sobre o AVC, a gente frisa que ela é a segunda causa de morte no mundo. Uau! É uma coisa que realmente é um problema de saúde pública. E a primeira causa de incapacidade. Mas de fato, o que seria o AVC? Seria ou entupimento de um vaso cerebral, causando a diminuição da circulação cerebral. Ou então quando um desses vasos cerebrais estoura e faz o popular derrame. Derrama sangue no parênquima cerebral. E quais são os sintomas que o paciente tem que ficar em alerta, que se pode já precaver algo mais prejudicial? Popularmente, a gente sempre tenta fazer a educação continuada falando o quê? Paciente que fica com um lado do corpo paralisado ou com o lado do corpo formigando, ou que começa subitamente com dificuldade na fala, confusão mental, ou então uma instabilidade postural, que é aquele desequilíbrio, ou uma dor de cabeça muito forte e súbita. Isso são sinais e sintomas bem característicos de um AVC. E quais são os fatores de risco? Tem idade? Conta pra gente. O AVC, na verdade, ele pode acontecer desde a infância até a vida adulta do idoso. Muito mais comum no idoso. Por quê? Porque o AVC está muito relacionado com algumas outras doenças. Exemplo, pressão alta, diabetes e hábitos de vida que a gente adquire durante, obviamente, nossa vida. Exemplo, cigarro, né? Sedentarismo, pessoas muito obesas também. O que a gente costuma falar para o paciente? Tudo que o paciente sabe que faz mal para o coração vai fazer mal para o cérebro também. É uma coisa bem característica. Começa aqui, termina aqui ou vice-versa. Por um mundo mais saudável. Hoje trago 5 dicas valiosas para você cuidar e deixar o seu cabelo ainda mais lindo. Anota aí. Consuma ovos, carnes, leite, que são fontes de vitamina e proteínas. Cereais integrais são ricos em vitaminas no complexo B, que nutrem o couro cabeludo. Evite comidas gordurosas que favorecem a oleosidade. Fuja de pentes finos, eles quebram a fibra capilar. E não durma com o cabelo molhado e nem use elástico desencapados para não quebrar e enfraquecer os fios. E aí depois é só arrasar. Eu procurei a Fisioforma porque eu não estava contente com o meu peso, estava preocupado com a minha saúde, eu estava bem acima do peso e resolvi fazer o método 4D. Durante essas 5 semanas que eu passei pelo tratamento aqui na Fisioforma, do método 4D, foi muito tranquilo, as meninas me ajudaram muito a conseguir meu objetivo final, foi bem legal. Eu consegui eliminar mais de 11 quilos, eu estou muito feliz. Eu queria agradecer a Fisioforma, a doutora Luciana e toda a equipe que me ajudou a conseguir esse resultado. E para você que não acredita, pode vir, que dá resultado mesmo. Estou muito feliz. Por um mundo mais saudável. Quais são as sequelas, por exemplo, doutor? Eu conheço pessoas que sofreram AVC, além de ter ficado com o lado paralisado, a pessoa fica meio abobada. Isso é característica de todo mundo que teve AVC ou tem sequelas diferenciadas? Não, na verdade a sequela, ela vai depender da região cerebral que foi afetada. Entendi. Certo? Vamos imaginar que foi uma região occipital, o paciente vai ter, occipital seria atrás, né? O paciente ficaria com uma sequela visual, uma região temporal, cada região do cérebro vai determinar uma sequela para o paciente, né? Quanto maior o AVC, maior a lesão. Maior a lesão. É importante a gente falar sempre que o termo AVC a gente aceita, mas o correto ao pé da letra seria o AVE, que é o acidente vascular encefálico. Entendi. Cerebral, né? Sim, então dá para relacionar que AVC e AVE são as mesmas coisas. Praticamente a mesma coisa. Hoje as sociedades médicas já aceitam
como se fosse uma única coisa. E qual seria o tratamento pós-AVC? Diagnosticou, o paciente já teve as características todas, como é feito o tratamento? A primeira coisa, assim, sempre todo mundo quer saber o tratamento da doença, mas a primeira coisa é tentar remediar, que não tenha o AVC. Sim. A primeira coisa seria controlar a pressão, ter hábitos de vida saudável, né? Atividade física, comer bem, né? Só que a gente sabe que tudo isso é muito difícil. Sim. Então, depois que aconteceu o AVC, o que fazer? Né? O AVC, ele é uma emergência médica. Tá. A partir do momento que o paciente teve o sintoma, ele tem que tratar. De que forma? Ele tem até 4 horas e meia para começar o tratamento. Começou o sintoma agora, se ele conseguir correr para um pronto atendimento, um pronto-socorro, a gente consegue fazer medicação para, na maioria das vezes, reverter isso. Olha, e de repente nem ter sequelas. De repente, na maioria dos casos, não ter sequela. Um dado muito interessante que a gente sabe é que 1 em cada 6 pessoas vai ter um evento Meu cerebral. Deus! Você conhece Que 6 medo! pessoas? Uma delas a gente vai receber essa notícia. Exceto se todos forem saudáveis, né? Com Eu ia te pedir uma dica, né, pra gente finalizar. Então a dica é praticar atividade física. Atividade física, hábitos de vida saudável, uma alimentação saudável, com baixa ingesta de produtos engordurados. Sim, sal, né, que é o sódio. Que aumenta muito a pressão. Todo mundo meio que sabe o que não pode fazer para um coração ficar ruim. E o cérebro meio que acompanha o coração. Ótimo. Nessas ocasiões aí, cérebro e coração andam juntos. Bom senso, não é mesmo? Muito obrigada, Dr. Murilo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Por um mundo mais saudável. A Fisioforma acaba de lançar o método T4D, que é uma evolução do já consagrado método 4D de emagrecimento. Com esse novo método, em questão de horas, é possível retirar até 40% da gordura localizada sem nenhum procedimento cirúrgico. E mais, já na primeira semana de tratamento, é possível eliminar até 4 quilos. Seu corpo, seu metabolismo vai se transformar em uma verdadeira usina de queimar gordura. Isso tudo é possível porque o protocolo proposto, que é personalizado e super exclusivo, trata as pessoas de maneira global, ou seja, corpo e mente. Para você entender, não é o que é feito, mas sim como é feito. Por exemplo, você pode fazer a criolipólise em qualquer outra clínica aí. Aí você não obtém o resultado que você espera, fica frustrada. Você vem na Fisioforma, faz a criolipólise e obtém resultado, fica super feliz. Ué, mas por que isso acontece? Vou te explicar. A Fisioforma não vende apenas sessões de aparelhos, pacotes prontos. O objetivo da Fisioforma é te proporcionar resultado. E esse resultado vem como? Através de protocolos exclusivos que foram desenvolvidos pelas nossas especialistas. Entendeu? Você pode até chegar em uma clínica e falar: quero fazer esse e esse aparelho, igual tem lá na Fisioforma. O resultado que você vai conquistar vai ser igual? Não vai. Por quê? Porque resultado igual da Fisioforma só mesmo em outra unidade Fisioforma. Por um mundo mais saudável. Você conhece ou já ouviu falar sobre integração sensorial? Então, se você tem alguma dúvida, hoje eu trouxe a doutora Fernanda aqui para cá para conversar com a gente, explicar todas essas causas tabus, explicar tudo certinho para a gente saber mais sobre essa terapia, né, doutora? Isso. Conta pra gente para quem a terapia é destinada. Então, antigamente a terapia de integração sensorial ela era mais destinada para criança com déficit de aprendizado mesmo. Tá. Mas atualmente nós utilizamos ela na área da neuropediatria, né? Então, com crianças que podem possuir alguma lesão neurológica, crianças com autismo, com TDAH, crianças com algum tipo de síndrome e também as crianças que possuem dificuldade em processar as informações sensoriais. Ok, e está relacionada também à parte de movimentos? Isso. A gente pega a integração sensorial, que na verdade é uma área da terapeuta ocupacional, né? Mas nós, fisioterapeutas da área de neuropediatria, nós associamos com a fisioterapia na neuropediatria. Entendi. Então, Pode falar. num apanhado em geral, quais seriam os problemas que a gente
gente consegue integrar. Isso, a gente consegue integrar então essas crianças com lesão neurológica, por quê? Ou com autismo, ou com alguma síndrome, porque elas têm a dificuldade de processar o sensorial, né? O sensorial é o quê? A visão, o tato, o olfato. Aí entra na área da fisioterapia, porque pega o sistema vestibular, que é o controle postural, a própria percepção, que é subir uma escada, descer uma escada. Então a integração pega todo esse conjunto, pra gente conseguir focar no diagnóstico daquela criança individual. Entendi. E como essa terapia ela é realizada? No caso, são usados os sentidos do corpo? Como que funciona? Explica pra eles. Então, a terapia funciona assim. Na verdade, essa criança chega com um diagnóstico pra gente, né? E aí nós fazemos nossa avaliação e a avaliação do perfil sensorial dela. Com isso, nós vamos traçar um tratamento. Então, por isso que eu falo que é individualizado para cada criança. Ela é realizada na clínica Cuidar Saúde. Então, nós temos um espaço amplo. É uma clínica que é só para atender o público criança mesmo, na unidade 2. E as salas são ricas em equipamentos de integração sensorial. Quando eu falo equipamentos, são o quê? São equipamentos suspensos, que nem uma plataforma, um balanço, uma rede que a gente usa para a criança, para o sistema vestibular. De materiais para estimular o tato, né? Que é o sensorial, que faz parte do sensorial. Então a gente tem diversos tipos de textura, para visão, colorido. Nós temos brinquedos de acordo com cada faixa etária, para estimular, por exemplo, um som. Então, na verdade, a gente pega aquele probleminha da criança, trabalha, né? Mas ao mesmo tempo nós trabalhamos ela como um todo. E também de uma forma divertida, Isso, né? sempre Que torna brincando. prazeroso para voltar na semana seguinte. Sempre brincando, de uma maneira lúdica a gente fala, Sim, né? E respeitando o limite, porque às vezes você vem cansado, sai da escola e vem, e aí às vezes não rende. Então a gente sempre respeita. Eu acho que a doutora já respondeu, mas só para frisar, então, o objetivo dessa integração. Eu acho legal, então. Então a integração, como eu falei, pode ser feita isolada, só uma sessão de integração sensorial. Tá. Ou como na área da neuropediatria, que é a minha área, que a gente associa junto na sessão de físio, né? Qual que é o objetivo dela? Então, o sensorial, quando a gente trabalha ele, a gente organiza a criança. Por exemplo, uma criança com uma lesão neurológica, com paralisia cerebral, eu vou lá, vou conseguir organizar ela, porque aí o resto da sessão, ela vai me dar a resposta que eu quero, né? Então, eu organizo ela e ela vai se adaptar àquele ambiente que ela tá. Pra quê? Pra aquela tarefa que eu falei, uma tarefa de função motora, ou de função do dia a dia, ela vai conseguir realizar melhor. Adequadamente. E geralmente são quantas vezes na semana que os papais levam a criança até o consultório? Pode ser feita 2 vezes, 1 vez, tem crianças, depende de cada caso. Duração né? de uma hora? De 1 hora, de 50 minutos a 1 hora. Então, Tá muito bom? obrigada, Eu que doutora agradeço. Fernanda. Por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados.